Muito bem, boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença. Vamos dar continuidade hoje aos nossos encontros interativos, Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, Estúdio Vertical. Vocês devem estar acompanhando as inadjetiváveis ocorrências nacionais e internacionais relativas ao problema ambiental, humano, climático, geoecológico e assim por diante, não é? Que nós estamos presenciando muitas vezes em estado de incredulidade absoluta, para quem ainda se surpreende com certas coisas, para quem não perdeu completamente a sua capacidade de chocar-se, para aqueles cuja alma ainda não foi completamente anestesiada pela selvageria do contemporâneo. E hoje a gente tem uma presença muito especial, duas, na verdade. O Tiago Benucci, que é um ex-aluno da escola, muito querido, excelente aluno, que rapidamente se transformou em professor da nossa escola. Se formou aqui em 2016 e imediatamente entrou num mestrado em antropologia na Universidade de São Paulo, onde ele desenvolve uma pesquisa, no meu modo de entender, originalíssima, sobre a qual ele vai falar hoje, então eu não vou dizer nada. E temos junto com o Tiago um professor do departamento de antropologia também, então nós temos dois antropólogos, ou temos um meio antropólogo, meio arquiteto, e um antropólogo inteiro, que é o Renato Stutzman, que se formou na USP, fez a graduação dele em Ciências Sociais, depois fez mestrado e fez doutorado no programa de pós-graduação em Antropologia Social do Departamento de Antropologia da USP. O Renato, particularmente, nos últimos tempos, andou escrevendo, estudando e escrevendo coisas muito interessantes sobre dois pensadores do contemporâneo que acho que interessam diretamente ao trabalho que foi proposto pelo Estúdio Vertical para esse semestre, que são o Bruno Latour, de quem talvez vocês já tenham ouvido falar, em algum momento aqui da trajetória de vocês, talvez não os estudantes de primeiro ou segundo ano, mas talvez os que já estão mais adiante no curso, e a Isabelle Stengers, que é uma filósofa. Ambos são pensadores, críticos, filósofos da ciência, epistemólogos, que, enfim, têm lidado com a questão do complexo tecnocientífico moderno, contemporâneo, e feito críticas muito contundentes aos caminhos, não é? Aos quais essa questão tem nos levado do ponto de vista do assim chamado desenvolvimento tecnocientífico, e por aí vai. E o Renato, além disso, ele tem uma longa pesquisa etnológica, etnográfica, com diversos povos indígenas brasileiros, amazônicos, americanos, portanto, e vai ser um prazer para nós conhecer essa perspectiva do Renato, ouvir o que o Renato tem a dizer a respeito também dessa situação na qual nós estamos. Tenho certeza que vai ser muito interessante, e eu gostaria, então, de me calar imediatamente e passar a palavra, primeiramente, para o Renato, conforme o combinado entre ele e o Tiago. Bom, ao Tiago eu parabenizo, e ao Renato eu agradeço, em nome da escola da cidade, por estar aqui conosco hoje à noite. Bom, obrigado pelo convite, José, do Tiago. Bom, então, um pouco sobre essa ideia de cosmopolíticas, como isso aparece no pensamento da Isabelle Stengers e do Bruno Latour, né, como o José falou, e como que esse tema tem aparecido também para quem trabalha com povos indígenas. Então, na verdade, o que eu pensei é fazer alguns comentários e notas sobre essa discussão que tem sido feita por antropólogos e também por filósofos nos últimos anos.
Bom, para começar, a cosmopolítica é um neologismo, né, que foi proposto pela Isabelle Stengers numa obra de 7 volumes que tem o mesmo nome, né, Cosmopolitique, que foi publicada em 97. Né? A Isabelle Stengers, para quem não conhece, ela é uma filósofa da ciência, né, filósofa, com uma formação em química, né, e que tem escrito coisas muito interessantes a partir da filosofia da ciência, da epistemologia, mas justamente com uma envergadura mais política. Né? E essa autora também tem travado um diálogo muito importante com um filósofo, antropólogo, que é o Bruno Latour, né? Que é um dos fundadores do que a gente poderia chamar hoje de uma antropologia da ciência. Né? Bom, então eu queria falar um pouco sobre esse tema, né? Sobre o conceito de cosmopolítica, que, na verdade, ela prefere chamar de proposta ou proposição, né? E que, na verdade, é uma provocação para a gente pensar de forma diferente o que a gente chama de política, né? Propriamente dita. Então, esse termo, cosmopolítica, ele foi apropriado, ele foi também bastante discutido pelo Latour. Né? Tem um livro dele que é muito importante, chamado Políticas da Natureza, né? Onde ele, mais especificamente, vai discutir com a Stengers e a proposta dele é como fazer com que o que a gente chama de natureza entre para as discussões políticas e para a democracia. E ele discute, também tem um texto muito importante, onde ele discute esse conceito, que é chamado Qual Cosmos, Qual Cosmopolítica, que é um texto de 2004, e que foi traduzido recentemente, publicado na revista do IEB, pelo Stélio Marras, né, que é uma pessoa, um professor, pesquisador que tem se debruçado bastante sobre a antropologia da ciência e, mais especificamente, também sobre a obra do Latour. E aí ele vai fazer uma discussão com uma ideia, sobretudo com o trabalho de um sociólogo chamado Ulrich Beck, sobre a atualidade do tema do cosmopolitismo. Né, na verdade, a palavra, como Latour e Stengers usam, foi proposta pela Stengers, mas o problema do cosmopolitismo, que muitas vezes aparece como cosmopolítica num outro sentido também, foi bastante discutido nos últimos anos por sociólogos e remonta a uma discussão bem antiga, por exemplo, a discussão feita pelo Kant, né, no final do século XVIII. Né? Então, na verdade, e o que tanto Latour como a Stengers propõe é que se faça uma diferenciação entre a ideia desse cosmopolitismo, tal como proposto pelo Kant, como refletido por autores contemporâneos, e uma ideia, que é essa ideia nova de cosmopolítica. Eu vou tentar discutir um pouco o que é. Né? Então, na verdade, a palavra cosmopolitismo, ela remonta a uma discussão bem antiga, né, dos estoicos, que é uma ideia de cosmópolis, que é a ideia do cidadão do mundo, né, aquele que não está mais preso à sua cidade, mas que faz parte de um mundo integrado de cidades. Né, e que é uma realidade que vai ser pensada a partir do Império Macedônico e Romano. Então, uma ideia de que eu expandir uma cidadania para uma ideia de mundo. E é claro que isso tem implicações grandes, por exemplo, para pensar relações internacionais, né? Coisas assim. E o Kant, ele retoma isso em alguns textos, mas principalmente num texto no final do século XVIII, que é a ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita. Né? E ele vai ser recuperado por esse autor, que é o Ulrich Beck. Qual que é o problema para o Kant, lá no final do século XIX, do século XVIII, que é um momento também logo depois da Revolução Francesa, quer dizer, para ele, que tem esse texto, depois um outro texto chamado Paz Perpétua entre as Nações, né, que é o problema, então, de um lado de pensar uma história universal e de outro de pensar a paz, né, como colocar um fim às guerras entre as nações. E ele vai
né, propor uma ideia de um cosmopolitismo, né, que com o desenvolvimento da razão humana, eu estou reduzindo bastante, mas pegando só o argumento central, com o desenvolvimento da razão humana e com a consciência de que a espécie humana é uma só e, portanto, se apropria de uma razão, né, ela vai dar conta dos problemas e finalmente a gente vai chegar a uma paz perpétua, né, a um estado de mútuo entendimento, porque, afinal de contas, somos uma só humanidade, vivemos num só mundo e a razão vai dar conta, então, desses problemas. Quer dizer, estou reduzindo bastante, mas o problema é esse. E, claro que essa é uma questão que volta, sobretudo com os problemas da globalização, né, dos mercados. Né? Então, como produzir esse mundo, essa cidadania global, né? Essa ideia de ser cidadão do mundo, e essa ideia de que se dá conta de que vivemos num mundo comum. Como construir esse bom mundo comum, né? A partir de uma tomada da consciência de que somos todos humanos, somos todos seres racionais, né? E que o avanço da razão vai cooperar na produção de uma terra, enfim, toda unida, né? Então você produz uma paz a partir da ideia de que existe um só mundo, uma só racionalidade e coisas assim. E as discussões que a Isabelle Stangert e o Latour colocam a partir de uma discussão da antropologia, da filosofia da ciência e também numa discussão direta com a ecologia política, com o problema da crise ecológica, vai ser bastante crítica a essa posição mais standard, de fundo kantiano. E, na verdade, o que eles estão colocando em questão é a própria ideia de política e de filosofia política. E a primeira questão que se coloca é: será que a gente vive num só mundo? Existe um mundo só e que a razão terá acesso, né? E, portanto, a gente vai poder construir uma paz duradoura? Então, eles vão colocar um problema para isso. Bom, daqui a pouco eu volto mais para essa discussão, mas por que eles extraem esse problema da cosmopolítica de uma reflexão sobre as ciências? Não é simplesmente, quer dizer, eles estão querendo politizar, na verdade, as práticas científicas. Não é trazer a ciência para a questão da política, mas não é tão simples, mas não é dizer simplesmente que as ciências elas agem segundo interesses. Não. As ciências devem ser pensadas por um viés político, porque, na verdade, elas também produzem mundos. Eu acho que esse é o argumento central, tanto do Latour como da Isabelle Stangert, né? A ciência produz um mundo, né? Então, o Latour, propõe essa antropologia da ciência, o que vem a ser essa antropologia da ciência para ele? O livro dele mais importante, né, que, na verdade, lança essa grande proposta, é chamada Jamais Fomos Modernos. Ele vai falar por que nós jamais fomos modernos. Porque a gente achava, o que funda a modernidade é uma grande separação entre o que a gente chama de natureza e de cultura, ou também de ciência e política. A gente achava que conseguia separar os fatos naturais da cultura, da ação política. Então, a gente não age, a gravidade ela não depende de nós, ela está fora de nós, tem uma objetividade absoluta, né? E essa objetividade absoluta é o papel da ciência, né? A natureza ela é feita de leis imutáveis e as culturas são, né, representações sobre esse mundo que é imutável, que é invariável e coisa assim. Então, isso, segundo Latour, é o que nos fez modernos, né? A gente pode pensar o início dessa modernidade, né, no século XVII, né, com Galileu, com Newton, né? O Latour dá uma atenção específica a um diálogo que tem entre o Boyle e o Thomas Hobbes, né? De um lado,
um cientista que vai falar sobre a bomba de ar, sobre o vácuo, e um filósofo da política pensando as paixões humanas e como que, num determinado momento da modernidade, essas coisas se tornam absolutamente distintas, a política e a ciência. Então, os fatos, eles não são feitos, eles estão aí para serem descobertos, para serem... Né? E o que o Latour vai fazer? O Latour, com uma proposta de uma etnografia da ciência, dos cientistas, de acompanhar o trabalho de laboratório, né? Ele vai mostrar, em primeiro lugar, que a ciência, nenhuma ciência se constrói se não for com controvérsias. Os fatos precisam ser estabilizados, né? Não existem verdades prontas, né? E, dentro do laboratório, ele acompanhando os cientistas, eles vai vendo como que esse trabalho de descoberta, né, de fatos científicos, é também um trabalho de construção, né? Também é um trabalho, ele vai usar um termo, né, que é de fatiche, que é uma brincadeira que ele faz, que não é nem fato, nem feitiço, né? Os fatos mas eles são fatiches, né? São fatos e, ao mesmo tempo, são feitos. Então, ele dá o exemplo do Pasteur, que descobre os micróbios, mas vai mostrar que, ao mesmo tempo, tem algo de feito aí também. Ele extrai alguma coisa da realidade, ele estabelece isso, e isso passa por uma controvérsia, quer dizer, tem todo um trabalho de construção na ciência, né, que precisa ser levado em consideração, que é uma construção de fatos. A Isabelle Stengert, por sua vez, ela não é uma etnógrafa do laboratório, mas ela é uma filósofa da ciência, que estuda a história das ciências e a relação da epistemologia com as práticas científicas, né? Ela também propõe, né, ela tem um livro também muito importante, mais ou menos da mesma época do Jamais Fomos Modernos, que é a Invenção das Ciências Modernas, e que antecede esse outro livro maior de 7 tomos, que é o Cosmopolíticas. Esse processo, né, de construção das ciências modernas, como que você tem, né, um trabalho de experimentação, que é o que ela está mais interessada, e nesse trabalho de experimentação, até você chegar na divulgação dos fatos, você tem inúmeros procedimentos, né, inúmeras etapas, né? E ela vai mostrando, quer dizer, mais importante do que pensar a ciência, né, com C maiúsculo, uma ciência da objetividade absoluta, é pensar práticas científicas com seus caracteres experimentais e, nessas práticas científicas, como que esses fatos vão sendo estabelecidos. E nesse estabelecimento de fatos, você tem também o que ela chama, que é super importante para ela, da desqualificação de outras práticas, né? Então, que a ciência ela se constrói desqualificando outros modos de conhecimento, outros modos de saber e outros modos de construção mesmo de mundos. Então, por exemplo, ela tem um estudo bonito sobre como que a psicanálise ela nasce a partir de práticas da hipnose e ela vai se separando disso, né? Desqualificando isso. Como que a própria medicina também precisa desqualificar outras práticas, né, para construir um cânone, né? Então, tanto a Isabelle quanto o Latour, eles propõem uma leitura das ciências modernas, que é uma leitura construtivista. É um construtivismo que eles chamam de um construtivismo radical, né, que é como o mundo mesmo venha à tona, como que ele pode ser construído, né? Isso não quer dizer que eles querem dizer que tudo é uma ilusão, não. Eles estão levando a sério o trabalho dos cientistas e mostrando o rigor da ciência, mas o ponto é que, por mais rigorosa que seja a ciência, ela está construindo os fatos. E é isso que faz com que ela tenha que se abrir para um debate público, né, para uma política. E é isso que é o que eles estão chamando de cosmopolítica, na verdade. Esse processo de construção é que tem que ser aberto.
e não simplesmente a gente achar que as coisas vêm prontas, né? Que as verdades científicas são o que são. Mas é esse debate e é esse lugar também do cientista. Quer dizer, as coisas são de mão dupla, né? Tanto o trabalho dos cientistas tem que ser aberto para um debate público, como também os debates públicos eles têm que envolver de uma maneira mais ativa o cientista. E é um pouco isso que ela está chamando de uma proposição cosmopolítica, né? Colocar em jogo essa construção, essa ideia. E aí a gente chega num ponto, né? Aí voltando para a discussão com o Kant e os kantianos que vão desenvolver o problema do cosmopolitismo, eles colocam um problema, porque, na verdade, essa ideia de que vivemos num mundo dado é uma ideia que não se sustenta. O cosmopolitismo, de raízes kantianas, aí já não, né, não sei se é o do Kant propriamente dito, ele parte de uma ideia de que existe um mundo só e que aqueles que detêm a razão, uma certa razão, têm acesso a esse mundo. E, em nome dessa razão, portanto, você exclui uma série de práticas, que é o que a ciência tem feito. Em nome da ciência, você desacredita em certas outras coisas e impedem que essas outras coisas também participem. E aí é um problema que diz respeito à antropologia e à entrada de povos não ocidentais, não modernos, na história, com seus outros sistemas de conhecimento que, portanto, tem outras maneiras de pensar e de descrever o mundo, né? Então, não se trata, eles vão dizer, se o problema é a convivência entre diferentes povos, né, não se trata simplesmente de um problema de visão de mundo, né? Nós habitamos o mesmo mundo e tem várias visões de mundo, mas quem tem acesso ao mundo tal como ele é, somos nós, os modernos, com a nossa ciência, né, com a nossa racionalidade. Então, a gente constrói um mundo comum, convida os outros para participar, mas, no máximo, que a gente faz com eles é ser tolerantes, né? Essa que é uma palavra também que a Isabelle Stengler discute bastante, que é a tolerância. A gente é tolerante com os outros, né, nessa proposta de paz, de cosmopolitismo. A gente convida os outros, mas, olha, veja bem, a gente sabe o que o mundo é, a gente tem a ciência, e vocês têm crenças. Tudo bem, a gente tolera as crenças de vocês, mas não venham querer dizer o que é o mundo. Então, toleramos, e aí o cosmopolitismo se constrói a partir de uma ideia de tolerância. A gente vai respeitar, né, vamos aceitar essas crenças, mas a gente sabe o que é, né, que é um grande divisor típico dos modernos, que é o divisor entre a crença e o saber. Né, alguns sabem, de fato, porque tem ciência, e outros creem. Como que você vai trazer essas pessoas para esse mundo comum? Dentro desse primeiro cosmopolitismo, é por uma ideia de tolerância. E a Stangers, por exemplo, nesse livro Cosmopolíticas, o último tomo, né, que são 7, vai chamar justamente para acabar com a maldição da tolerância. Que o título lembra um pouco a coisa do Artaud, né, que é para acabar com o juízo de Deus. O texto do Artaud. E que é justamente isso, né, de um juízo de Deus, que é o juízo, que é esse que vê tudo de um ponto de vista que é neutro, né, que consegue ver o mundo de fora. Né, uma proposta, um cosmopolitismo do tipo kantiano também cairia nessa armadilha, né, uma espécie de uma razão de Deus que consegue ver tudo e, portanto, dizer o que é o mundo comum. E a Isabelle Stengler vai dizer que a tolerância é uma maldição. A gente, né, acha que tolerar é uma solução, mas não, ela diz que é uma maldição, porque tolerar é você, né, assumir o outro como uma espécie de café com leite, né, que não, você deixa ele ali, mas o que ele te coloca não interessa, porque ele não sabe de fato. Então, é a tolerância que é a base do cosmopolitismo moderno,
digamos assim. Ela diz que, quando ela escreveu Cosmopolíticas, ela não tinha na cabeça a ideia kantiana, né, mas que depois, com esses debates do Latour, do Ulrich Beck, ela volta a isso. Mais um pouco essa ideia da tolerância como um problema. E aí a proposição cosmopolítica que ela coloca é uma espécie de resposta a essa tolerância. E ela é um pouco indigesta, né? Porque o que fazer? Se não tolerar, o que fazer? Se não existe mundo comum, o que fazer? Talvez tenha uma distinção, talvez da saída dela e do Bruno Latour. O Bruno Latour talvez seja mais... Ele acredita, se não na ideia de um mundo comum, na ideia de uma construção de um mundo comum, né, a importância, né, de você construir. E essa construção, ela nunca vai ser uma construção acabada, né, porque não é possível fazer isso, porque você tem vários mundos operando, e não só para o Latour, quando a gente fala que tem vários mundos, não é só porque temos nós, os modernos, e os indígenas, né, os muçulmanos, não. Na própria modernidade, você não tem um consenso de em que mundo exatamente a gente habita. Ele vai falar que a ciência, por exemplo, se move por controvérsias. Então, as controvérsias elas estão colocando em dúvida justamente o que é o real, né? Onde a gente está, onde a gente habita. E depois ele escreve um livro mais recente, chamado uma investigação sobre os modos de existência dos modernos, que ele vai falar que os próprios modernos, né, eles operam segundo diferentes modos de existência. Conforme você passa da própria ciência, e a ciência não é o único lugar de construção de mundos ou modos de existência, né? A política pode ser um, o direito pode ser um. Então, a gente está vivendo... Né, o mundo comum ele nunca está estabelecido. Ele está para ser... Ele é uma negociação circunstancial, né, de tentativa de conexões entre esses diferentes modos de existência. E o Latour ele acredita que é possível, via uma negociação, né? Ele fala, no Políticas da Natureza, ele fala em um parlamento das coisas. Você traria os cientistas, os povos indígenas para discutir, né, para trazer para a democracia questões como direitos da natureza, representação de átomos, né? São propostas bem... Né? Depois, ele criou uma coisa chamada Teatro das Negociações, que tem a ver muito... Né? Ele entrou muito a fundo na questão do clima, né? Sobretudo, repensar essas questões da ciência, da construção do mundo, a partir dessa ideia de que a gente está vivendo uma enorme crise ecológica, né, e que o mundo, então, está sob risco. E aí a questão que ele se coloca é, diante de uma iminente crise planetária, a partir dessa crise ecológica, o que fazer? A urgência de pensar em diálogos e produção de um mundo comum é mais urgente do que nunca, mas isso só será possível a partir de uma negociação, né, entre diversos atores, os mais diferentes, que estão atuando nessa construção desse mundo. E aí, é claro, o problema dos povos indígenas se torna central. Não é exatamente o ponto que o Latour vai discutir, mas se torna central, porque eles também têm um discurso sobre isso, e tem uma outra descrição do mundo que compete com descrições modernas. Então, é preciso dialogar. A Stanguer, claro, também está de acordo com essas conexões, né, e também está preocupada com a crise planetária, né. Então, ela, no livro das Cosmopolíticas, na verdade, ela está tentando pensar soluções para que vão além da tolerância, né? Como viver com os outros, né? Como escutar os outros, como levar... Quer
Quer dizer, ela fala que a proposição cosmopolítica é uma proposição que nos obriga a levar em consideração outras descrições de mundo, né? Outras maneiras de habitar e de descrever o mundo, né? Que abrir a ciência para essa ideia de uma controvérsia maior, né? Então ela vai falar, num texto chamado A Proposição Cosmopolítica Propriamente Dita, ela vai retomar uma figura que é de um livro do Dostoiévski, que o Deleuze também discute, que é o idiota, que é aquele que sempre coloca uma questão. Quando você tem um consenso, ele vem para bagunçar, ele vem para fazer a gente pensar, né? Então ela fala, esse é o problema, a gente tem que se colocar na posição desse idiota para se perguntar, né, sobre as coisas, né? Então, por exemplo, voltando anos atrás para uma discussão sobre estamos numa crise energética, precisamos construir hidrelétricas, senão o Brasil não vai prosperar, né? Mas, quer dizer, você tem uma descrição do problema a partir de uma certa ideia de progresso, a partir de uma certa ideia de mundo natural, de ambiente que está a dispor de interesses sociais, econômicos, humanos, né? Mas o que dizer de um povo que vive num determinado rio, né, ou coisa assim, e que vai dizer que aquele rio tem um dono, ou que aquele rio é uma pessoa, ou que aquele rio tem uma subjetividade, né? E que uma barragem naquele rio pode causar uma tragédia que não é só uma tragédia em termos materiais propriamente ditos, mas aquilo coloca em risco toda uma constituição de um mundo, né? Dentro de uma ideia cosmopolita que a gente sabe o que é o mundo e que a gente imagina que o ambiente seja visto como matéria-prima para a produção, né? Que seja matéria a ser transformada pelo homem, né? Se a gente toma isso como dado, mas se a gente deixa de tomar isso como dado, né? Se a gente deixa de tomar essas ideias como dados, se a gente começa a ver que tem a Isabelle Stanguer, o que ela está propondo é bom, a gente tem que ouvir os outros, a gente tem que ouvir, a gente tem que conectar as mais diferentes práticas. Por exemplo, as práticas científicas e as práticas indígenas, né? Práticas de conhecimento indígenas, né? Ela não entra exatamente nas questões indígenas, mas ela dá margem para isso, né? Então vamos ouvir os outros. E o que todos eles estão falando, talvez aí inseriria aqui também o Eduardo Viveiro de Castro e outros autores, é que no mundo que a gente está vivendo de catástrofes ambientais, de perigos, que muitos cientistas estão cada vez mais deixando claros, né? E aí o Latour vai dizer, o problema da crise climática é uma crise política, porque você tem uma grande controvérsia de cientistas mostrando que o aquecimento global está atingindo, e outros negando, né? E que esse debate tem que ser politizado, né? Porque o que significa essa negação, esse negacionismo, né? E hoje, mais do que nunca, as práticas de conhecimento indígenas elas passam a fazer mais sentido dentro desse debate geral, onde a ciência também está colocada. Não só por uma razão de que os povos indígenas, retoricamente, estão fazendo uma defesa à floresta, ou coisa assim, porque eles efetivamente têm conhecimento sobre essa floresta e sobre esse mundo, e esse conhecimento que eles têm está baseado numa outra descrição do mundo, né, que coloca, por exemplo, outros seres não humanos como sujeitos, e não meramente como objetos que podem ser, né? Então, o que
Eu acho que isso faz parte também dessa proposição cosmopolítica. Conhecer o mundo não é só uma questão, então existe um mesmo mundo para todo mundo e cada um conhece de uma maneira diferente, mas conhecer o mundo pressupõe uma outra descrição do mundo. Por exemplo, dizer que esse mundo que a gente dizia que era inanimado, essa natureza que era imutável, ela também pode ser descrita em termos de subjetividade. Né? E essa subjetividade pode, inclusive, responder às ações humanas. Então, o que essa proposição cosmopolítica, ela nos leva imediatamente a uma necessidade de diálogo entre práticas de conhecimento, que são também práticas de construção de mundos. Né? E as ciências e as outras formas de conhecimento têm de ser politizadas porque elas não são só representações, mas elas são, sobretudo, formas de construção. Né? Nesse sentido, sim, eu não sei quanto tempo, deixa eu mais um pouquinho. Eu acho que essa proposição cosmopolítica, que vem de estudiosos da ciência, né, epistemólogos, antropólogos da ciência, ela se junta também com o que os antropólogos e os etnólogos que trabalham com povos indígenas, no Brasil e em outros lugares, estão trabalhando. Né, porque esses antropólogos eles estão, desde sempre, trabalhando com cosmologias indígenas. Né, e, mais recentemente, né, não tão recentemente, né, mas o que eles têm mostrado é que essas cosmologias elas não são simplesmente visões de mundo. Né? Você tem um mundo e aí você representa esse mundo. Então, sei lá, todo mundo sabe que o que faz chover é o calor que faz que a água evapore, mas isso é um dado científico inquestionável. Mas quando um determinado xamã de um povo diz que a chuva vem em resposta a uma vontade de uma subjetividade da floresta, isso vai ser colocado como uma crença. Né? Isso é uma representação, crença no sentido de uma representação de um fato natural que é inquestionável. Né? Mas o que os antropólogos têm mostrado é que essas cosmologias, na verdade, são também cosmopolíticas, no sentido de que, na verdade, não são simples visões de mundo, mas é outra maneira de descrever o mundo. Outra organização dos existentes desse mundo. Né? E isso fica muito claro, né? Antropólogos que lançaram a fundo essa discussão são, por exemplo, o Philippe Descola, na França, e o Eduardo Viveiro de Castro, no Brasil. Né? Com noções, por exemplo, de um pluralismo ontológico, no caso do Descola, e do perspectivismo ameríndio para o Eduardo Viveiros. Né? Então, eles falam coisas parecidas, mas diferentes. Né? Por exemplo, o Descola vai dizer, no mundo que a gente vive da ciência, dominado hegemonicamente pela ciência moderna, tal, a gente tem um regime ontológico que pensa, por exemplo, que os seres se distinguem pela sua interioridade, o que a gente chamaria de alma ou psique, e eles se assemelham pelos seus corpos ou pela sua fisicalidade. Em outras palavras, né, de uma maneira mais simples, a gente vive num mundo em que a gente tem uma natureza para várias culturas. Né? O Viveiro de Castro, ele faz uma provocação, né, que para os povos ameríndios, de uma maneira geral,
isso não se sustenta. Ele vai falar que os povos ameríndios, na verdade, é o contrário. A gente poderia pensar que, para eles, você tem múltiplas naturezas e uma só cultura. O que seriam múltiplas naturezas? Né? Os seres se distinguem pelo que é o que a gente chamaria de natural, por exemplo, pelos seus corpos. Mas o que une todos os seres do cosmos seria uma espécie de alma, uma alma humana, uma espécie de fundo antropomórfico. Então, tudo pode ser humano, tudo pode ser, no sentido, né, de que tudo pode ser sujeito, um animal, uma pedra. Né? Então, a subjetividade humana, ela não é exclusiva do humano, da espécie humana. Né? Ela é uma condição que está para além da espécie. Então, isso muda quando você coloca as coisas dessa maneira, você muda o que a filosofia chamou de ontologia. Né? Você não tem uma natureza. Né? Você não tem mais uma natureza. Você tem várias. O que é comum é um estado antropomórfico. Então, não é a mesma coisa. Então, não é simplesmente uma mudança de representação. Você tem uma outra maneira de descrever o mundo. E essa outra maneira de descrever o mundo impacta nas formas como essas pessoas conhecem o mundo que elas habitam, o ambiente que elas habitam e como que elas se relacionam com esse mundo. Né? Não é um conhecer por esse simples. É como eu me relaciono com uma árvore, com um macaco. Então tem um outro estatuto, que é, por exemplo, o que a gente vê no livro do Davi Copenau aqui. O Tiago vai falar mais um pouco. Né? O que é a floresta? O Davi Copenau não é o que é a floresta numa tradição naturalista. Só que a gente está... O que o Bruno Latour e a Isabelle Segar estão mostrando? A crise ecológica, o movimento ecológico, está nos obrigando a nos aproximarmos das cosmopolíticas indígenas, não, das cosmologias, mas que a gente poderia chamar de cosmopolíticas. Né? Porque o que o Davi Copenau, no livro dele, A Queda do Céu, está mostrando é que os brancos, por não conhecerem o mundo, a floresta-mundo, a terra-floresta, né, como ele chama, eles estão destruindo. E os Yanomami sabem que essa destruição ela vai ter uma consequência, porque a floresta reage. A ideia de perspectivismo, eu não vou entrar, porque aí seja uma longa questão, mas tem um pouco uma ideia de que você... Porque as naturezas são múltiplas, isso não quer dizer que elas sejam... justamente, o problema... Se elas são múltiplas, elas não são incomunicáveis. Né? Então, é possível eu me colocar no lugar de um outro ser, por exemplo, um animal, ou uma planta. Né? Eu posso ocupar o ponto de vista dela e ver pelos olhos. Né? O olhar é uma metáfora importante, né? Então, sim, né? os xamãs Yanomami, como diz o Copenau, eles sabem que a floresta é habitada por subjetividades, porque eles têm uma tecnologia xamânica que está associada à inalação do ayancuana, que é uma substância psicoativa que faz com que as pessoas vejam essas outras subjetividades, esses espíritos, e possam, então, travar uma relação com elas. E esse ver, esse outro mundo, é uma forma de devir, né, de se transformar também naquilo. Então, existe uma possibilidade de trocar de ponto de vista e ocupar, né, ou seja, de habitar outros mundos. E o que o Copenau e outros xamãs estão dizendo é isso, é possível, né, a gente conhece, é uma outra maneira de conhecer. É uma maneira de conhecer que passa por admitir que esse mundo que eu conheço é povoado de uma outra forma de subjetividade. Ele não é
matéria inerte. Eu posso interagir com ele. Quer dizer, a minha relação com esse outro mundo é uma relação de interação. E não é uma relação de extração, de extrativismo, que é um pouco a relação que o mundo, né, capitalista, né, desenvolveu, que o Schopenhauer chama de povo da mercadoria. Né? Então, para dizer, bom, esses povos indígenas estão ensinando outras maneiras de conhecer e de conceber o mundo. E que a gente precisa levá-las a sério mais do que nunca, porque a gente está num momento em que o nosso tipo de relação com esse mundo, o nosso tipo de conhecimento, fez com que esse mundo entrasse em colapso. Né? Daí todo o problema da crise ecológica, da própria ideia de antropoceno, né, que é a ideia de que a gente vive numa era geológica que já é marcada, né, pela presença predatória do homem, né, mas não do homem de uma maneira geral, mas talvez do mundo, né, da economia capitalista, né, e que a gente está vivendo a ideia de que existe um mundo só e que, portanto, a gente pode viver num mundo comum. Ou que o problema da convivência no mundo comum é um mero problema de crença, de representação, tudo isso está em crise. Né? E nessa crise, a gente seria convidado, no sentido da Isabelle Stenger, a não simplesmente tolerar os outros, as outras práticas, mas traçar uma aliança com elas. A gente não precisa comprar o que eles dizem, mas produzir alianças. Que é um pouco o que o Davi Schopenhauer propõe no livro dele. Os brancos precisam ouvir os Yanomami e a gente precisa conversar, porque o mundo pode acabar. Então, mas tudo isso, quer dizer, essa crise ecológica, científica, ela aponta uma crise da descrição do próprio mundo. E a proposição cosmopolítica da Isabelle Stenger é justamente encarar essa crise. E encarar essa crise para além da maldição da tolerância. Né? A gente tem que ir além não, quer dizer, que a gente vive num mundo hoje que a gente vai ver aquém da tolerância. Né? Mas ela está propondo, né? Talvez hoje a gente tenha voltado 30 anos atrás, né? Já tenha que repensar também tudo o que está acontecendo, porque se quer tolerância, a gente vive num mundo mais que é possível isso, né? Mas o que ela está dizendo, tolerar não basta, é possível aceitar, né? E respeitar num sentido de levar a sério, né? O respeito mesmo, não é um respeito nominal, né? Um respeito retórico, é um respeito de verdade. E nesse sentido, o que está em crise, né? Depois, isso vai para outras questões filosóficas, que não é o caso da gente se aprofundar nisso aqui agora, mas que mundo é esse comum? Esse que a gente acreditava existir. Né? O que a Isabelle e o Latour estão dizendo é que esse mundo comum, essa natureza única, ela nunca existiu nem para os cientistas. Isso é uma versão oficial e que é um produto político, inclusive. E se a gente abrir o que o Latour chama da caixa preta da ciência e das controvérsias, por exemplo, ambientais, para ele, hoje em dia, a controvérsia mais importante é, de fato, a do aquecimento global, né, da crise climática. Se a gente não abrir essa caixa, se a gente não trazer essas discussões para um fórum democrático, a gente vai perder a própria ideia de mundo, que é um pouco a ideia do livro do Eduardo Viveiro de Castro e da Débora Denoves, que é o Há Mundo por Vir. Né? Que a pergunta é essa: há mundo por vir? Que mundo é esse? E é um livro super bonito, porque ele vai justamente... Eles passeiam, né, pela filosofia, pela ficção científica, né, para se questionar sobre o que é essa ideia de mundo e a relação entre os sujeitos e o mundo, para, no limite, pensar a questão
né, tem duas figuras que eles estão colocando, que é o mundo antes de nós, sujeito, e o mundo depois de nós. Né? E que, claro que isso eles mobilizam ao longo do livro um monte de questões sobre o que seria o fim do mundo, né? O fim da nossa existência, mas também o fim de tudo. E eles terminam o livro com um elogio, né? E, ao mesmo tempo, uma advertência em relação aos povos indígenas. Eles falam que se nós agora estamos vivendo uma crise que nos faz pensar sobre o fim do mundo, que a gente não sabe bem se é o fim da nossa existência, a gente precisaria aprender com os povos indígenas, para os quais o mundo já acabou há muito tempo atrás, ou que, né, acabou e já foi reconstruído, né, porque o mundo deles sempre, né, foi colocado em perigo a partir, né, da invasão e da expansão do poder colonial capitalista. Né? Então, por que eles dão uma lição interessante? Porque eles sabem o que é ficar sem um mundo, né? O que é perder uma terra, o que é deixar o rio secar, o que é ser assolado por uma epidemia, né? Isso, ser invadido por garimpeiro, né? Isso tudo aparece no livro do Davi, a gente lê. Então, todas essas ideias de que você perde o mundo, né, é uma coisa que esses povos indígenas viveram muitas vezes, continuam vivendo, e eu acho que se a gente escutar para as maneiras pelas quais eles responderam a isso, a gente pode talvez entender melhor o que significa sobreviver a essa crise. Então, essa crise é como se a gente estivesse numa espécie de momento cosmopolítico, né? Proposição cosmopolítica, mas num momento em que a gente não pode mais também ficar alheios a essas questões, a gente não pode mais se contentar com uma ideia de natureza, de mundo único, de mundo comum, e a gente tem que fazer com que práticas, né? Acho que isso é muito legal da Stanguer, ela fala muito em ecologia das práticas, né? E a ciência é uma delas, o xamanismo é outro, né? A briga pelos sem teto, né? Moradia sem teto é outro. Então, é nessa conjunção de práticas que é possível pensar soluções, mas que não são soluções absolutas também, né? Não existe paz perpétua, mas paz, outro tipo de paz, né? Mas, enfim, eu acho assim, só para tentar resumir, eu acho que junta essa discussão cosmopolítica dos estudos de ciência com os estudos, né, que estão interessados também em trazer mais para perto essas práticas de conhecimento indígenas, né, essas cosmologias indígenas, acho que tem 3 pontos importantes. Né? O primeiro ponto, e eu acho que isso diz respeito a uma transformação da própria ideia de política. Né? Quer dizer, em primeiro lugar, essa crítica ao antropocentrismo, né? Não são só os humanos que importam, ou que são agentes do mundo, né? Não só eles importam, mas como existem outros agentes do mundo que precisam ser levados em consideração, né? Então, o Latour, a Stanguet falam muito desses agentes não humanos, com os quais os cientistas interagem no laboratório. Eles não estão simplesmente descrevendo, mas eles estão interagindo. Né? E isso, quando você passa disso para movimentos ambientalistas, isso se torna central. Né? Ou, quando Schopenhauer fala da floresta como uma entidade viva. Né? Então, como escapar de uma perspectiva antropocêntrica e trazer para dentro das preocupações políticas esse mundo não humano. Né? E aí abre para as mais diferentes coisas, né? Desde direitos de animais, direitos de rios como sujeitos, né? Todas essas coisas que começam a aparecer agora. Né?
depois, a ideia de como pensar uma outra política que não parte de uma ideia de um mundo só, né, de uma unidade ontológica de todas as coisas, mas justamente de um pluralismo, de um pluriverso, né, que é um termo de um filósofo que a Isabelle Stengers também discute bastante, que é o William James. Né, como que a gente pode fazer política se a gente não tem mais certeza que tem um mundo só, mas muitos mundos, né? Quer dizer, o problema não é mais a gente sabe o que é, mas, né? E por fim, eu acho que essa ideia de cosmopolítica, tanto no mundo moderno como nesse mundo moderno que em crise, né? Mas a ideia de integrar a noção de política é uma ideia de resistência, né? Quer dizer, essa proposição cosmopolítica, né, colocada pela Stengers, ela não é simplesmente uma proposta de construção de um mundo comum, mas é uma proposta de resistência à tentativa de uma unificação, de resistência a essa ideia. Nós sabemos o que é o mundo, né? A ciência é isso. Então, isso é uma ideia, é um ideal de resistência, é uma negação de uma totalização. Nesse sentido, eu acho que a proposição cosmopolítica é parente de um outro conceito, de uma outra ideia antropológica forte, que eu acho que continua forte, que é a ideia de sociedade contra o Estado, do Pierre Clastres, né? A sociedade, o clássico dizia, povos indígenas não são aqueles povos que não têm uma organização central, que não têm Estado, simplesmente. Porque não são, né, não tem o desenvolvimento nem tecnologia capaz de chegar a um Estado. Não, o problema não é esse. Povos, eles são contra o Estado, porque eles decidiram que eles não querem viver sobre um poder unificante, coercitivo, né? Então, eles têm mecanismos sociais que contribuem para conjurar esse poder coercitivo central, que, no caso, ele chama de Estado, mas o Estado não é o Estado em si, mas é esse poder que unifica e que age de maneira violenta. O que a Isabelle está mostrando é que essa proposição cosmopolítica ela também conjura. Ela conjura esse poder capaz de unificar o mundo, né? Porque, na verdade, a ideia de um só mundo é também reflexo de um poder. Então, o caráter dessa proposição é um caráter radicalmente de resistência. É isso que ela está propondo, é isso que a gente tem que resistir. A gente nunca pode se contentar com essas unificações rápidas demais e que sempre são parciais e agindo em nome de um interesse só. O que a gente tem que fazer, em vez de unificar, é conectar. Eu acho que a ideia dela é muito mais uma ideia de conexão. A gente não vai... Quer dizer, o ambientalista não pensa igual ao xamã. O interessante é conectar essas práticas de maneira a produzir uma luta comum num determinado momento. Quer dizer, nunca é transcendente, né? Então, é resistente nesse sentido, e é por isso que eu acho que a proposição cosmopolítica é parente da sociedade contra o Estado. Mas, enfim, acho que eu falei bastante, falei até demais. Espero que não tenha sido muito confuso, mas obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado pelo aceite do convite, foi um prazer escutá-lo e recebê-lo aqui. E obrigado pela aula. Eu pensei em uma apresentação para, de alguma maneira, apresentar para vocês uma espécie de um caso que exemplifica com outro mundo, uma descrição de um outro mundo desse nível que o Renato dizia a vocês, a partir do meu trabalho com os Yanomami. Então, só para retomar e para explicar como vai funcionar a minha apresentação, eu vou tentar passar por esses 3 pontos que o Renato concluiu a fala dele, que sintetiza essa proposição cosmopolítica, que é essa ideia desse pluriverso, né, desses muitos mundos, essa ideia de considerar também os não humanos,
dentro das decisões políticas ou dessa descrição de mundo, ou das práticas e das formas de existência, e concluir com essa ideia ou essa provocação da resistência. Então eu elaborei uma apresentação que não é exatamente um diálogo, mas é a exposição de um diálogo. Esse diálogo ele é composto de uma colagem, de uma bricolagem de dados do meu trabalho de campo. Eu trabalho com os Yanomami do rio Marauiá, que é um afluente do Rio Negro, no estado do Amazonas, na região do Médio Rio Negro. E através desse modo que eu organizei essa apresentação, expondo um diálogo, de algum modo eu tento reproduzir ou trazer para perto um modo Yanomami de contar a história, no caso, que é isso de você estar sempre com uma descrição de partida. Eles têm uma descrição impecável, uma memória absurda, mas tem uma coisa interessante também, que é de replicar as frases ou as falas dos atores que estavam envolvidos naquele momento. E não esse recurso do PowerPoint, mas eu vou usar ele para a gente se entender melhor. Então, a partir desse diálogo que eu vou apresentar para vocês, eu vou adicionar e fazer umas derivas com alguns comentários, vou contextualizar algumas coisas, fazer uns paralelos, mas isso somente como uma guia para a gente entrar nessa narrativa, vamos dizer, de ordem cosmopolítica que compõe esse diálogo que eu apresento. Então, esse diálogo ele parte de experiência de uma caminhada que eu fiz, algumas caminhadas, na verdade, com Adriano Pukimapiueteri, que é a liderança de uma aldeia no Alto Rio Marauiá, que é esse que vocês veem aqui na foto. E, para mim, foi uma experiência singular, sobretudo essa caminhada que a gente estava fazendo nesse momento, porque durante uma pausa dessa caminhada, antes da gente voltar para a aldeia, a gente teve uma conversa que foi muito interessante, que é um pouco essa que eu trago aqui para vocês. Essa conversa, ela se contextualiza numa história que ele estava me contando, da qual ele encontrou uma pessoa em Brasília, numa das viagens que ele fez para lá, salvo engano, no âmbito de um encontro político, provavelmente alguma manifestação em prol de alguma reivindicação dos direitos indígenas. E ele começou a me contar essa história dizendo que ele conheceu uma pessoa em Brasília que era alguém, assim, um cara desse tipo que destrói a floresta. E aí eu fiquei muito intrigado por isso, assim, né, porque era uma espécie de uma síntese, né, de um tipo agrotóxico, desenvolvimentista, extrativista, desse tipo que a gente conhece bem, mas que ele não fez questão de discernir exatamente que tipo era esse. Era simplesmente um tipo que destrói a floresta. Daí entendo o que quiser. Poderia ser de um político a enfim, fazendeiro. E essa conversa começou da seguinte maneira, com ele me fazendo essa pergunta, reproduzindo a pergunta que ele fez a esse tipo. Daí eu perguntei a ele: vocês sabem por que vocês, brancos, morrem tanto? Bom, a minha reação durante esse começo de diálogo foi um tipo de espanto, porque eu obviamente não sabia o que responder. Eu não sei por que a gente morre tanto. E aí, rindo e um pouco sem jeito, eu falei para ele assim, né, que nossa, esse sujeito deve ter ficado confuso, né, com essa pergunta, porque assim como eu, imagino que ele também não saberia responder. Só que a questão, ela me interessava porque mais do que gerar uma interrogação, ela ecoa um aspecto da proposição cosmopolítica, dessa que o Renato apresentou, da Isabelle Stengers, que é de colocar um problema às tomadas de decisão, num certo sentido, assim, de colocar uma dúvida. E, nesse caso, ele colocou uma espécie de um freio, né, supondo uma conversa fictícia entre ele e esse sujeito, uma espécie de uma brecha para aquele que destrói a floresta parar e pensar. Pensar algo do tipo, não, calma lá, afinal, a questão é, vocês sabem por que vocês morrem tanto? E falando que eu ia passar por aqueles 3 eixos que o Renato falou, eu acho que isso, assim, preliminarmente, demonstra um pouco esse componente de resistência, que é um pouco explicitado aqui,
e provoca uma necessidade de baixar a velocidade. Isso baixou a minha velocidade durante essa conversa nossa, para realmente parar e pensar numa outra chave. E, no caso, isso direcionado a esse sujeito genérico, evoca algo concreto, que é a morte dos seus, né? A morte. E, ao mesmo tempo, ao falar em morrem tanto, isso me fez pensar que não é um simplesmente morrem, mas é uma coisa quantitativamente e qualitativamente expressiva, que evoca uma certa pulsão de morte, né? Uma banalização da morte, que caracteriza, em parte, o problema do antropoceno ou o problema do mundo que a gente vive. Sobretudo naquilo que se relaciona à perda da biodiversidade, por exemplo, ou à extinção das espécies, incluindo a nossa. A dona Haraway, que é uma pensadora e uma filósofa interessante, já citada aqui em outros momentos, ela costuma dizer que a civilização baseada na queima de combustíveis fósseis é também aquela comprometida com a produção acelerada de novos fósseis. E a filósofa Juliana Fausto, ela comentando essa proposição, ela fala que esses fósseis, esses novos fósseis, são os desaparecidos do antropoceno, são esses tantos mortos que o Adriano cita, que são os desaparecidos políticos, os criminosos radicais da monocultura civilizacional. Isso é a Juliana Fausto provocando. Bom, e aí, continuando, depois da minha reação, sem saber o que dizer, de completo silêncio, o Adriano continuou a descrição dessa conversa, dizendo, não, ele me respondeu. E aí eu disse a ele, vocês morrem porque vocês destroem as montanhas na floresta. Elas são casas de espíritos perigosos. Eles ficam furiosos com isso, e é por isso que vocês morrem tanto, e tão de repente. Se vocês continuarem a destruir a floresta e as montanhas, a multidão de espíritos da floresta vai ficar muito brava, e vão, finalmente, cortar o céu. Se isso acontecer, o céu vai cair. Nós, Yanomami, e todos vocês, vamos todos morrer. Bom, novamente eu fiquei sem palavras para o recado, que veio em forma de um relato, e que, para mim, tem uma profunda implicação, não só cosmológica, como também cosmopolítica. E daí o Adriano continuou. Os pajés recura, gente espírito, seguram o céu e dialogam com os espíritos recura perigosos, para não deixar que eles cortem os suportes do céu. E daí eu falei, na cara dele, se vocês continuarem a destruir as casas deles, os pajés e os espíritos vão ficar furiosos, e então o céu vai cair sobre todos nós. É assim que é. Bom, eu acho que daqui dessas duas falas tem muitas questões que dá para desdobrar e comentar. Primeiro eu queria comentar sobre aquilo que eu citei dessa ideia de morte, da qual o Adriano se referia, e que, na fala dele, que se vocês quiserem a gente pode voltar, ela extrapola a morte de uma certa humanidade, ou algo relacionado a uma enfermidade própria dos brancos. A morte na qual ele se refere é uma espécie de morte do planeta, ou aquilo que a gente chama de fim do mundo, né? A queda do céu, no caso da cosmologia Yanomami. Em outros termos, e daí talvez mais de acordo com o pensamento mítico dos Yanomami, para quem o céu já caiu nos primeiros tempos, como o Renato falou, e pode muito bem cair de novo, portanto, isso é a queda do céu, né? Esse fim do mundo. E isso é um acontecimento cósmico, narrado da perspectiva dos mitos, de uma extensão planetária, e que possibilitou, desse ponto de vista mítico, o apagamento de uma população terrana e o surgimento de uma outra humanidade, e um processo de diferenciação conduzido até as configurações atuais de hoje em dia, nas quais figuram, nesse grande cosmos, os animais, os seres da floresta como um todo, incluindo fenômenos naturais, etc., os astros e tudo mais, os Yanomami e os outros, e dentre eles nós, os brancos. Então, nessa perspectiva mítica, que não é exclusiva do pensamento Yanomami, né, isso atravessa de diferentes modos a escala ameríndia, assim, a gente pode dizer que todos esses seres compartilham entre si uma forma anterior comum, né? Um pouco isso que o Renato falava sobre essa natureza compartilhada, né? E uma imagem essencial, humano-animal,
nesse momento, nessa perspectiva mítica, essa distinção entre humanos e animais ela era indistinta, justamente. E essa imagem desses tempos primeiros, humano-animal, ela é atualizada pelo xamanismo a partir dos espíritos auxiliares, ou os Recura, que o Adriano citou aqui, que auxiliam os pajés e ensinam aos pajés e também aos Yanomami. Eu estou sintetizando isso bastante, o suficiente apenas para chegar para a gente seguir adiante, mas qualquer coisa a gente pode voltar. O que eu queria destacar com isso, e com esse aspecto da fala do Adriano, é que os não-humanos, ou os espíritos, ou os mais do que humanos, ou os Recura, ou os ex-humanos, ou os espíritos-gente, eles estão aí dizendo coisas. E, de alguma maneira, isso que o Renato sugeriu da gente parar para ouvir, é parar para ouvir não só os Yanomami, mas também aquilo que os Yanomami têm a dizer a partir desses aprendizados, desse outro modo de descrever o mundo e de desenvolver o conhecimento, né? Então, o que significa para a gente, né? Ou o que significa, no geral, assim, de fazer uma política com esses seres não humanos? Isto é, né? Como considerar os não-humanos como aquilo que faz pensar nas maneiras pelas quais a gente se associa a eles, e como uma questão fundamental nas tomadas de decisão, por exemplo, ou nos projetos de desenvolvimento floresta dentro, né, como um caso de uma hidrelétrica, por exemplo. Para os Yanomami, tais esferas são inseparáveis, ou seja, é inseparável pensar essa dita natureza desses seres não humanos. Portanto, aquilo que para nós é natureza ou montanha, para eles são casas de espíritos e de espíritos perigosos, no caso. Então, para que o céu não caia, a investida sobre tais espaços de floresta deve ser questionada. E na chave dessa resistência cosmopolítica, ela deve ser repensada. Ei, espera aí, vamos respeitar esse espaço porque, né, esse espaço tem dono, esse espaço tem agência, esse espaço tem pensamento, e esse espaço é perigoso, ele é habitado por seres perigosos. Então, isso, né, um pouco faz pensar nessa figura do idiota que o Renato falou, que é alguém que, ou algo, né, que coloca um freio e te faz pensar talvez de um outro ponto de vista, assim. E daí, numa passagem do monumental livro A Queda do Céu, que o Renato citou, do pajé Yanomami Davi Copenaua, com um antropólogo francês chamado Bruce Albert, o Copenaua ele resume bem esse ponto que eu quero destacar aqui, dessa forma de fazer política, e se relaciona de um jeito interessante com esse diálogo que eu estou apresentando para vocês do Adriano. Isso é uma descrição do Copenaua, da Queda do Céu, que ele diz o seguinte: os espíritos do céu, Rutukarari, do vendaval, Yariporari, do sol, Motokari, da chuva, Maari, dos raios, Yapirari, dos trovões, Yaramari, e do caos, Chiuaripo, estão furiosos com os brancos que maltratam a floresta. Assim é. A floresta é inteligente, ela tem um pensamento igual ao nosso. Por isso, ela sabe como se defender, com seus chapiri, que é a mesma coisa que Recura, que são línguas diferentes, e seus seres maléficos. Ela só não retorna ao caos porque alguns xamãs ainda fazem dançar seus espíritos para protegê-la. Mas sem o trabalho deles, a floresta e o céu não vão mais conseguir ficar muito tempo no lugar e continuar silenciosos e tranquilos, como estamos vendo agora. Então, assim como dizia o Adriano, naquela caminhada que a gente fez, diz também o Copenau, os espíritos estão furiosos com esses maus tratos destinados ou direcionados, violentados no sentido da floresta. E é assim que é. E daí eu destaco a seguinte formulação dessa mesma citação, que é essa ideia de que a floresta é inteligente, ela tem um pensamento. A minha questão é o que isso implica, o que uma afirmação como essa implica, então, no nosso pensamento, né? Porque, simplesmente, no nosso pensamento, a floresta não tem um pensamento. No nosso pensamento, a floresta é, em síntese, um recurso. Então, retomando, de algum jeito, as proposições cosmopolíticas, isso implica na gente considerar, enfim,
que então talvez não tenha somente um mundo, né, uma maneira de descrever um mundo, mas que há talvez um pluriverso, ou seja, não há um mundo unificado, ou uma só natureza, ou uma só floresta, no caso. Então isso implica em desmontar, ou caminhar para um desmonte de um argumento que é profundamente arraigado no nosso pensamento, de base etnocêntrica, desse mundo de um mundo só, né? E, em outras palavras, desse mundo do desenvolvimento capitalista, do progresso civilizador, da monocultura extensiva e da dominação colonizadora. Então, a implicação política de um tal pensamento como esse, eu acredito que ela é muito poderosa e, por isso, amedrontadora. Não à toa que as diferentes partes não são ouvidas e tão pouco toleradas, né? Porque isso oferece um sério questionamento das nossas matrizes, assim, políticas, inclusive. Encarando essa figura de alguém que para pensar de um outro ponto de vista, passa a caber a nós essa resistência contra esse mundo único e esse mundo totalizante, né? Onde esse pensamento da diversidade, resumindo a situação, ele é, no pior dos casos, massacrado, e isso não é exatamente raro. Então, como diria o Copenau, sintetizando um certo espírito, ou um certo tempero cosmopolítico, a partir das considerações desses pontos que eu levantei, ele diz o seguinte, que para nós a política é outra coisa. E particularizando, né, ou seja, especificando o que seria essa política, ou essa cosmopolítica Yanomami, o Copenau diz o seguinte, que os brancos nos chamam de ignorantes, apenas porque somos gente diferente deles. Na verdade, o pensamento deles se mostra curto e obscuro. Ele não consegue se expandir e se elevar, porque eles querem ignorar a morte. Não queremos mais ouvi-los. Para nós, a política é outra coisa. São as palavras de Omama, que é um demiurgo da mitologia Yanomami, e do Shapiri, que ele nos deixou. São as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham consigo mesmos. Bom, eu acho interessante dessa passagem de como essa ideia de ignorar a morte se alia com o início do diálogo que eu apresentei, que eu comecei expondo para vocês, onde o Adriano questiona o tal tipo agrodesenvolvimentista. Vocês sabem por que vocês morrem tanto? O Viveiros de Castro, comentando essa passagem e essa ideia no prefácio da Queda do Céu, ele ressalta que esse vão desejo de ignorar a morte está ligado à fixação dos brancos na relação entre propriedade e mercadoria. Esse desenho que está aqui é um desenho do Davi Copenaua, que é uma espécie de deus branco da mercadoria. Assim. Como diz o próprio Copenaua, os brancos eles são apaixonados pelas mercadorias, as quais o seu pensamento permanece aprisionado e esfumaçado, literalmente esfumaçado, se a gente for pensar bem. E sendo assim, esse tal povo da mercadoria só podia sonhar consigo mesmo. O Viveiros de Castro ele diz que essa constatação do Davi Copenaua é, talvez, o juízo mais cruel e preciso até hoje enunciado sobre a característica antropológica central dos brancos, ou seja, desse povo da mercadoria, pois isso explicita essa autofascinação solipsista, né, na qual torna-se evidente essa completa incapacidade de sequer considerar, ou mesmo de tolerar, aqueles que temos chamado aqui genericamente de não-humanos. E essa avareza fetichista resulta numa completa e massacrante negação do outro, no limite. Então, como resume o Eduardo Viveiros de Castro, em vez de sonharmos com o outro, sonhamos com o ouro, né, falando de nós, que é uma síntese interessante, uma resposta ao Davi Copenaua. Então, a questão é o que fazer, dado esse cenário, no mínimo, difícil, né? Daí eu sugiro da gente retornar para o diálogo com o Adriano, no seguinte momento que eu pergunto para ele, mas o que os pajés fazem, então, para segurar o céu? E como eles lidam com os espíritos perigosos da floresta?
E aí, como todo bom branco, com uma péssima memória e pouca atenção, ele me respondeu o seguinte, né? Eu já disse, eles dialogam. Daí eu queria destacar essa ideia de diálogo, porque eu acho que ela é interessante para pensar, que está implícita nessa formulação do Adriano, para dizer o seguinte, que esse processo de diálogo do qual ele se refere, né, esse diálogo que os pajés estabelecem, ele corresponde a uma prática chamada Rekuramou, que quer dizer algo do tipo agir como espírito, ou, de um jeito mais direto, fazer o xamanismo, ou praticar o xamanismo. Segundo explicam e descrevem os pajés Yanomami, durante o transe pelo Epena ou Iacona, que é essa substância que o Renato citou, os pajés eles estabelecem um diálogo e, assim, eles se identificam com seus espíritos auxiliares através dos cantos e das danças características de cada um deles, que são múltiplos, são muitos, não infinitos, mas são muitos. Então, através dessa forma de diálogo, os pajés aprendem não só o repertório dos espíritos, esse repertório de cantos e danças, mas acessam também seus conhecimentos de forma sistemática e intensiva, tanto para fins de proteção como para fins de ataque, no caso de uma feitiçaria, por exemplo, ou de um dito xamanismo agressivo, né? Então, tais aprendizados, através dos espíritos auxiliares, eles são traduzidos aos não-pajés, como, por exemplo, os recados em relação à proteção da floresta, a partir, por exemplo, de uma ameaça dos espíritos perigosos da floresta, como o Adriano e o Copenhagen citam nesses trechos que a gente passou. Por exemplo, esses espíritos que habitam as montanhas. Então, esse conceito de diálogo, que é um conceito bastante amplo, ele é particularmente forte no pensamento Yanomami, na filosofia e na estética Yanomami, e ele é expresso, inclusive, sobretudo numa série de formas diferentes de diálogo cerimonial, como o Ayamou, que é esse que vocês veem aqui nessa foto, onde dois jovens, tanto pajés, lideranças locais, ou idosos, pessoas mais velhas, mais experientes, estabelecem trocas e discutem conflitos intercomunitários através de uma forma ritualizada de diálogo, que é feito nessa posição, com uma performance, assim, que você vai falando no canto do ouvido, frases de alguma maneira ritmadas, tem toda uma lógica complexa em torno dessa forma de diálogo, e isso é feito ao longo de visitas de aldeias, uma em relação à outra, e isso se estende durante a noite toda. Mas tem outras formas de diálogo cerimonial. Então, o que eu quero sugerir com essa ideia de diálogo é partir dela para, de alguma maneira, ampliar esse nosso mundo contra essa ideia de um mundo de um mundo só, né? Pensando em alguma forma de diálogo que cruza essas perspectivas e desenfumasse esse nosso pensamento esfumaçado. Então, isso explica também por que eu pensei que essa apresentação poderia ser um relato de um diálogo. Então, a minha fala, isso que eu estou apresentando aqui, ela é o efeito dessa conversa que eu tive com o Adriano, e através dessa exposição que eu gostaria que isso, de alguma maneira, causasse efeito também. Então, daí eu sigo a ideia dos Yanomami dos quais eu trabalho, que é uma ideia de lutar junto, que é uma ideia muito interessante. Esse conceito ele é dito em português dessa maneira, assim, lutar junto. E daí, enquanto arquiteto, enquanto meio antropólogo e aliado dos Yanomami, sobretudo, a minha tarefa aqui é de traduzir e de compartilhar esse outro pensamento e essa outra forma de fazer política. Então, retomando aquele diálogo no mato, novamente o Adriano me surpreende, e aí ele, após algum tempo, ele fez uma série de perguntas, mas ainda se referindo àquele sujeito que destrói a floresta, que ele havia encontrado e certamente perturbado, ele disse o seguinte para ele. Para mim é sempre muito louco imaginar esse diálogo com esse cara, porque deve ter sido intenso. E o Adriano é uma pessoa que tem uma fala muito forte, assim, muito assertiva. E ele diz o seguinte: você sabe o que é esse vento que você sente? Esse vento são os Recura brincando. As trovoadas, como nós dizemos, são as mortes dos pajés Recura. Você sabe por que os aviões caem? É porque tem muitos espíritos Recura no céu e eles ficam bravos.
furiosos com a intromissão dos aviões e outras máquinas barulhentas cuspindo fumaça na casa deles. Os Napa, os brancos, não sabem disso. Eles não enxergam direito, eles só enxergam dinheiro. Bom, então, assim como naquele excerto dessa contra-antropologia feita pelo Schopenhauer, situando os brancos, né, nós como esse povo da mercadoria, a fala do Adriano ela complementa essa análise de alguma maneira, no sentido de que eles não enxergam direito, eles só enxergam dinheiro. Ou seja, eles não reconhecem, e muito menos veem, né, no sentido de ver a multiplicidade intensiva desses seres não humanos e também dos seres humanos que habitam as florestas. Afinal, eles só sonham com eles próprios e só enxergam um lucro e nada mais. Então, tais constatações, né, para além de uma provocante contra-antropologia, são também interessantes performances xamânico-políticas, né? Ou, em outras palavras, uma performance cosmopolítica, daqueles que afirmam que, para eles, a política é outra coisa. Então, nessa performance, como sugere o Eduardo Viveiros de Castro, comentando sobre o Schopenhauer, ele diz que, ao longo dessa performance, são pontos de vista ontologicamente heterogêneos, são comparados, traduzidos, negociados e avaliados, né? Ou seja, numa outra formulação, mundos se encontram, né? E nesse encontro eles são comparados, traduzidos, negociados, avaliados, questionados e etc. Então, se a gente tomar isso como uma forma de colocar pensamentos em diálogo, é esse o caminho que eu estou tentando sugerir. Então, ao longo desse processo, essa crítica xamânica e também cosmopolítica do Yanomami, traduzida para nós através desse livro, A Queda do Céu, ou desse diálogo que eu estou expondo aqui, está aí para ser ouvida, justamente. Então, ao tal fazendeiro, né, que bem poderia ser o nosso maldito presidente, autodeclarado Capitão Motosserra, o Adriano insiste. Os espíritos recura são poderosos. Os carros, os barcos, tudo tem seu próprio espírito, sua própria imagem dos tempos antigos. Siparariwe é um nome, é seu nome, o espírito do metal. Ele pode destruir as coisas mais duras. É por isso que eu disse a ele, se você continuar destruindo tudo, isso é o que vai acontecer. Siparariwe é perigoso, e ele também vive no peito dos pajés mais experientes. Eles podem dialogar com ele. Então, como comenta o Ailton Krenak, num lindo e recente livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, falando justamente da terra Yanomami e dos Yanomami, né, que é historicamente assolada pelo garimpo ilegal, já não é de hoje, ele diz o seguinte, que é algo que a gente poderia pensar como um povo, ou uma corporação perversa, que não tolera esse tipo de cosmos, ou esse pluriverso da qual a gente falava, né? Essa ideia de pluriverso. Eles não toleram, citando o Ailton Krenak, né? Eles não toleram o tipo de capacidade imaginativa e de existência que um povo originário como os Yanomami é capaz de produzir. Então, eles não toleram a diferença, né? Simplesmente. Mas não é porque eles não toleram, eu acho, que é por isso que a gente vai deixar de lutar ou de sonhar, seguindo essas proposições dos Yanomami. E esse é um ensinamento e tanto oferecido pelos povos indígenas e também pelo Ailton Krenak, nesse livrinho. Então, assim como o Adriano insiste, né, ele insiste que a gente escute e observe a potência de tais seres. Então, essa resistência tremenda, né, capaz de destruir até mesmo as coisas mais duras, como o caso do Siparariwe, né, esse espírito do metal, ele ecoa, no meu ver, uma outra proposição da Isabelle Stengers, que ela opera ao nomear Gaia, né? Essa ideia de uma força, simplificando muito, assim, essa ideia de uma força subterrânea que não adianta a gente lutar contra, simplesmente, mas, se não, aprender a compor com ela, né? Aprender a coexistir com ela. Então, Siparariwe, esse espírito do metal, ele é isso, né? Pensa na exploração violenta do ouro através do garimpo ilegal. E a lição é a seguinte, se vocês continuarem destruindo, se vocês continuarem cavando, escavando, cuspindo mercúrio nos rios, se você não souber dialogar propriamente com esse ser, ele vai revidar
com toda a sua ira destrutiva, com toda a sua potência. Para concluir, eu queria... A gente pode continuar falando depois, acho que sobra um tempinho para a gente fazer uma conversa. Eu queria terminar esse relato desse diálogo com um trecho seguinte de uma fala do Adriano, que ele diz assim: esse chão, essa terra, bem aqui onde estamos agora, isso é o céu que caiu nos tempos antigos, né, nesse tempo mítico que eu citei. Esse era o céu de um povo antigo, aqueles que são nossos ancestrais. Aquele céu, lá em cima, a gente sabe, ele pode cair a qualquer momento. Os pajés e os espíritos já sabem onde estão os buracos dele, grandes buracos, bem no meio das nuvens, próximo das bordas do céu. Eles podem cortar o que segura esse céu a qualquer momento, se eles ficarem muito bravos, ou eles podem segurá-lo. Mas, se eles destruírem todos nós, os pajés não vão mais cantar, eles não vão mais dançar, os espíritos vão ficar furiosos, os espíritos perigosos vão ficar incontroláveis, eles não vão mais dançar para segurar o céu, e o céu vai cair. É assim que é. É assim que eu aprendi e é assim que estou te contando. Então, né, como diriam os Yanomami, assim é. Mas, para não acabar simplesmente com o fim do mundo, eu queria complementar o feitiço, né, com a seguinte ideia, de novo do Krenak, quando ele diz que cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir, né? A matéria última. Já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos, pelo menos, ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. E aqui o plural ele é fundamental, né? Definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. Então, assim, para concluir, convocando essa luta contra esse mundo de um mundo só, sigamos, então, os ensinamentos ou as palavras dos povos ameríndios e não deixemos jamais, né, por fim, ou achatar, ou atropelar completamente essa gigante diversidade de povos e de mundos que compartilham essa terra e que tirem de nós, como diria o Ailton Krenak, essa deliciosa alegria de estar vivos. Então, obrigado.